Olá pessoal, tudo bem? Para a aula de hoje a gente vai falar sobre propriedades mecânicas, tá? Em sólidos, falar um pouquinho sobre um ensaio aqui, né, de tensão e deformação, explicar um pouquinho o que é esse gráfico, né, que tipo de informação a gente consegue obter a partir desse ensaio mecânico, falar um pouquinho sobre falhas, tá? Bom, a princípio, tá? Essas propriedades mecânicas em sólidos, né, a gente pode observar que muitos materiais, quando estão em serviço, são sujeitos a forças, né, ou carregamentos. Né? É preciso conhecer essas características do material para que qualquer deformação resultante não seja excessiva e não ocorra uma fratura. Né? O comportamento mecânico, né, de um material reflete, né, a relação entre a deformação e uma carga aplicada. Né? A parte de tensão e deformação, que é o que a gente vai ver um pouquinho aí nos gráficos, né? Nos gráficos específicos. Né? Para ensaios mecânicos, pessoal, do que a gente vai tratar hoje nessa aula aqui, a gente vai falar, né, de alguns tipos, né, que envolvem tração, compressão, cisalhamento e torção. Para uma outra aula à parte, eu vou dar alguns exercícios relacionados à flexão, que tipo de informação a gente consegue obter a partir desses ensaios. Tá? Isso aqui é um exemplo, né, de uma máquina de ensaio mecânico, tá, pessoal? Vocês podem observar aqui que nessa máquina específica, né, eu tenho esses módulos aqui que são células de carga. Dependendo de como eu posiciono meu corpo de prova e a orientação em relação à direção dessas forças, eu tenho como ensaiar esse material para diversos esforços aqui. Né? Normalmente eu tenho um corpo de prova, tá? Que para o ensaio de tração, por exemplo, de um material metálico, é um corpo de prova cilíndrico, né? Tem dimensões específicas. Eu vou, para alguns ensaios aqui, eu tenho um extensômetro, por quê? Com o conhecimento, né, da tensão aplicada e deslocamento relacionado a essa região, eu consigo determinar, por exemplo, o módulo de elasticidade desse material. Bom, então, na tração, né, que é o ensaio mais comum que eu emprego, né, ou posso chamar aqui também tração de tensão de engenharia, né, eu tenho, né, esse cálculo aqui que é determinado, né, por sigma, né, então esse sigma é igual a força sobre área, né, então a força é o quê? A carga aplicada em newtons, né, e a área inicial, que seria a área da seção transversal, em metros quadrados. Tá? E a deformação em engenharia, que é descrita aqui pela letra grega epsilon, né, é o comprimento, né, inicial, né, L0, menos o comprimento, né, final, dividido pelo comprimento inicial. Então tem essa variação, esse ΔL aqui sobre o comprimento inicial. Daí eu tiro a minha deformação de engenharia. Isso aqui são os principais, né, as principais variáveis que eu vou ter no meu cálculo, por exemplo, que envolve aí, tração, né, ou tensão, né, de engenharia especificamente, e como que vai se comportar esse corpo de prova. Né? No caso da tração, quando eu tenho uma força aqui, né, aplicada, inversa, né, considerando aqui o eixo Z, inverso, né, a origem, né, do eixo, né, estaria aumentando aqui o valor para Z, o diâmetro, né, ou seja, essa área de seção transversal aqui tende a diminuir. Já na compressão, o que ocorre é que essa área tende a aumentar, tá bom? Que é o que a gente vê nesse segundo slide aqui. Então, tem o ensaio conduzido, né, de forma semelhante à tração, com a força, né, negativa, né, em relação a essa orientação aqui. E aí, o diâmetro final, né, a dimensão final do meu corpo de prova, tende a aumentar nessa área de seção transversal. Já no cisalhamento, pessoal, então eu tenho aqui, né, essa força que vai ser aplicada, né, também tenho força sobre a área, e essa deformação de cisalhamento eu posso calcular em função da tangente desse ângulo aqui. Né. É isso que eu obtenho a partir desse tipo de ensaio. Tem ensaio de torção, então eu posso ter uma peça fixa, né, em um ponto e aplicar, né, trações aqui, né, ou torções equidistantes, né, isso aqui vai gerar um momento angular, e a partir desse momento angular eu consigo determinar essa torção por esse ângulo aqui, né, que vai surgir em direção dos esforços. Tá? Então, os comportamentos mecânicos aqui, né, mais conhecidos dos materiais, né, nessa curva tensão-deformação. Na curva aqui, pessoal, normalmente, né, a tensão na curva tensão-deformação, ela é descrita nesse eixo, para nós, nesse caso aqui seria o eixo Y, né, e a deformação no eixo X. Tá? Enquanto eu tenho uma proporcionalidade de carga em relação ao deslocamento gerado em função dessa carga, eu digo que essa região que está sendo submetida a esse esforço aqui, essa região ela está dentro do limite de zona elástica. Por quê? Ele respeita, né,
o cálculo aí da lei de Hooke, né, para deslocamento de uma mola, né. Então, toda a tensão aplicada gera um deslocamento aqui, né, em função e proporcional a essa força. Né. Então, toda essa região é conhecida como deformação elástica. Né. Eu tenho a deformação elástica, né, que não é permanente, né, deformação elástica macroscópica, né, que é uma consequência das ligações atômicas. Ela, como eu disse, obedece à lei de Hooke, né, e quanto maior o módulo, né, mais rígido vai ser esse material. Então, o que a gente tem aí como módulo de elasticidade, né, esse E maiúsculo aqui, módulo de Young, tá, também conhecido, quanto maior esse módulo, mais rígido vai ser o material. Ou seja, maior a tendência dos átomos ali que estão constituindo esse material a resistir a essa tensão que eu estou aplicando. Tá? Esse ele pode ser conhecido aqui como constante de proporcionalidade, módulo de elasticidade, módulo de Young ou módulo de rigidez. Na fórmula aqui, né, eu tenho que a tensão é igual ao módulo de elasticidade vezes a deformação. Tá? Com isso eu já consigo determinar essa tensão específica. Ou, né, tratando aqui, né, isolando aqui os termos, eu consigo, conhecendo os demais, consigo, por exemplo, se eu tiver a tensão e a deformação, que é a informação que eu retiro, né, dessa curva específica, eu consigo como determinar o módulo de elasticidade específico de um material. Tá? Bom, aqui, né, então eu tenho, em termos, né, da aproximação desses átomos, né, e do afastamento, né, da aplicação da tensão especificamente, né, a partir do momento, né, que eu começo, né, a tracionar, por exemplo, um material, a distância, né, desses átomos vai começar a aumentar também. Chega um ponto, tá, que ele atinge um limite máximo, né, de alongamento. Né. Esse é o ponto máximo aqui, né, da inclinação dessa tensão e deformação. Quando ele excede esse ponto aqui, eu já não tenho mais deformação elástica, tá, pessoal? Eu passo para deformação plástica. E aqui vai um exemplo, tá, pessoal, de cálculo envolvendo, né, essa fórmula aqui. Né? Então eu tenho um pedaço de cobre, originalmente com 305 milímetros de comprimento, e ele é tracionado, né, com uma tensão de 276 megapascal. Né? Aí ele diz o seguinte, ó, se sua deformação é inteiramente elástica, ou seja, ela é proporcional, né, tá dentro ali do coeficiente de mol, qual será o alongamento resultante? Ele dá um dado aqui que é um módulo de elasticidade do cobre, 110 gigapascal. Bom, colocando isso aqui na fórmula tensão-deformação, eu tenho essas variações aqui, ó, de comprimento inicial, né, e deslocamento final, vezes o módulo de elasticidade. Como que eu quero saber, né, o que ele pede aqui, né, é o alongamento resultante, eu isolando, né, esse ΔL aqui em função dessa fórmula, eu tenho os demais componentes, né, eu substituo tudo na fórmula aqui, transformei gigapascal para megapascal e obtenho aqui o resultado final. Né. Então esse deslocamento final é 0,77 milímetros, tá, aproximadamente. Um cálculo bem simples, tá, é um exemplo de como a gente consegue correlacionar esses termos aqui para descobrir, né, não só a tensão, mas outras informações em relação, né, aos esforços aí aplicados a esses materiais.